E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Udo e vamos continuar com o nosso curso de História Geral. E hoje nós vamos começar a tratar de um dos temas que mais caem nos vestibulares. Um dos temas que mais cai, né? Assim como esse pedacinho de cima. Vamos falar de Roma. A história de Roma é dividida em 3 partes para facilitar o estudo. Monarquia, que vai da fundação de Roma, em 753 a.C., a 509 a.C. Segunda parte, República, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. E a terceira parte é o Império, que vai de 27 a.C. até 476 d.C. Gente, é o seguinte, cada uma dessas fases é marcada claramente por eventos específicos. Mas antes de tratar especificamente da história de Roma, a gente precisa entender alguns pré-conceitos, né? Alguns elementos fundamentais básicos para poder entender a matéria. Então vamos lá. Um dos conceitos básicos que a gente precisa entender é que Roma era a princípio uma cidade localizada na Península Itálica. E que essa cidade, ou toda essa região da Península Itálica, porque Roma era um pedacinho só da Península Itálica, né? Era um trechinho muito pequeno, a Península Itálica como um todo era ocupada por vários povos. Tá? Esse é um conceito importantíssimo. Então, vamos colocar aqui numa corzinha diferente os povos que habitavam a Península Itálica. Então, nós temos samnitas, italiotas, latinos, sabinos, etruscos. Existem outros povos, sim, mas a gente vai colocar aqui só esses, ou os principais, para você entender que era um caldo étnico, era um caldo cultural a Península Itálica. Tudo bem? Bom, gente, além disso, é importante também lembrar que durante o período monárquico, a economia da Península Itálica era agropastoril. Ou seja, plantava-se e criava-se gado. Entretanto, a partir da República, daqui para frente, além de agropastoril, ela também será comercial. Tudo bem? Então, a economia de toda a história de Roma, ela está centralizada nesses 2 aspectos. Por que de toda a história de Roma? Vamos lá. Eu vou explicar, conforme eu estiver explicando o período monárquico para vocês vão entender melhor isso. Mas os próprios romanos, isso não os historiadores, mas os próprios romanos consideravam que a sua história começava na República. Eles ignoravam o período monárquico. Ah, professor, então por que a gente considera o período monárquico? Simples, porque isso daqui não caiu de paraquedas. Os historiadores estão preocupados com o processo, eles querem entender como é que as coisas vão aparecendo. Então, por isso, nós incluímos a monarquia. Tudo bem? Outra coisa importante de observar aqui no quadro que a gente fez até aqui. Observe que a história de Roma ela é dividida em 3 períodos que tem como seu nome, tem como seu título, períodos com nomes de modelos políticos. Tá? Modelos de exercício da política, tá? ou estruturas de poder. A monarquia, a república e o império.
Por que isso é importante? Porque isso vai nos ajudar a compreender o quanto a política é importante para Roma. Os modelos políticos, as formas de se governar são extremamente importantes para os romanos, tá bom? Vamos passar para a próxima parte aqui do nosso quadro, porque aqui eu vou apresentar um outro conceito muito importante para vocês, que é o conceito da sociedade. Essa pirâmide social que eu vou desenhar para vocês aqui é a mesma pirâmide social para os 3 períodos da história romana. Você vai ter sempre a mesma configuração. Então vamos lá. Então aqui em cima nós temos os patrícios. Aqui embaixo nós temos os plebeus, aqui nós temos os clientes e aqui embaixo os escravos. Muito bem. Quem são os patrícios? São as famílias mais tradicionais de Roma, tá? São as famílias mais velhas. E como são as famílias mais velhas? São as famílias que chegaram primeiro na Península Itálica. São as famílias que têm as melhores terras, logo as famílias mais ricas. Chegaram primeiro, escolheram melhor os lotes e acabaram sendo as famílias mais ricas. Então são os patrícios. É importante lembrar que, sendo essas famílias muito tradicionais, elas também têm profunda participação, profunda importância para a participação política. Então, eles estão diretamente envolvidos com a política. Quem são os plebeus? Os plebeus são aquelas famílias que foram chegando depois, conseguiram algumas terras, mas não enriqueceram tanto, vivem mais do comércio. Então são pessoas mais pobres. E a princípio, considerando lá o período monárquico, a princípio são pessoas que não têm direitos políticos, tá bom? Clientes. Quem são os clientes? Gente, por favor, não esquece de anotar isso daí. Às vezes é bom você dar uma pausa na aula, eu vou ficar assim. E aí você escreve aí, tá bom? Bom, quem são os clientes? Os clientes são patrícios empobrecidos. Gente que fez maus negócios, mas que estão conectados, prestam serviço aos patrícios, estão bem relacionados com as classes mais altas. Porém, são meros prestadores de serviço, então eles são mais pobres mesmo. Porém, não tão miseráveis ao ponto de serem escravos. Bom, gente, em Roma, os escravos são normalmente pessoas absorvidas num processo de guerra. Agora, veja só, vamos falar rapidamente desse grupinho aqui. Os escravos são essenciais para a sociedade e economia romana. Eles são essenciais. Por que isso? Os patrícios, por exemplo, não fazem absolutamente nada sem o auxílio dos escravos. Eles não plantam, o que é essencial para a vida de todo o território de Roma. Eles não plantam se não forem pelos escravos. Eles não colhem se não forem pelos escravos. Os escravos constroem. Os escravos cuidam dos animais. Os escravos dão banho nos patrícios. Eles cozinham. Então, a vida de toda Roma está apoiada na necessidade desse grupo social. Então, você pode ver, ele está aqui na base, por quê? Porque ele é mais numeroso do que os demais grupos, mas também porque ele é a base dessa sociedade. Sem os escravos, os romanos eram incapazes até de se divertir. Tá? Então, os escravos são essenciais para a sociedade e economia romanas. Beleza, turma? Bom, na continuidade, a gente compreendeu isso aqui, né? A história e a mitologia de Roma meio que se misturam. Por quê? Porque conta a lenda, né, que um deus,
que era o deus da guerra, chamado Marte. Vamos colocar aqui deus da guerra. E depois vocês vão entender por que eu estou fazendo questão de falar isso. Se apaixonou por uma sacerdotisa vestal. Se um dia vocês forem a Roma, bem na frente do Coliseu existem ruínas, e no meio dessas ruínas existe o bairro das Vestais, ou a Rua das Vestais, que era onde estavam as sacerdotisas que davam a sua vida, dedicavam a sua vida para a religião. Tá? Elas eram sacerdotisas. E uma das exigências para que elas vivessem como sacerdotisas, vivessem da religião, é que elas não tivessem relações sexuais, né? Elas deveriam permanecer castas. Aí o que aconteceu? O Marte, o deus da guerra, acabou se apaixonando por uma sacerdotisa vestal chamada Rhea Silvia. E ele queria, porque queria dormir com a Rhea Silvia. E aí diz a lenda que eles acabam se deitando juntos e ela engravida. E aí é uma grande luta para esconder aquilo, mas enfim, para a gente ser objetivo, ela acaba parindo duas crianças. Quem são essas duas crianças? Vamos lá. Essas duas crianças são Remo e Rômulo. Aí as versões mitológicas divergem, mas de maneira geral, Remo e Rômulo não poderiam ser criados pela mãe nem pelo pai, acabaram sendo entregues para um casal de fazendeiros, e esse casal de fazendeiros ficou sabendo de quem esses moleques eram filhos, e criaram eles como se fossem semideuses de fato. Acontece que um dia Rômulo estava fazendo a maquete de uma cidade que ele havia planejado, estava desenhando no chão aqui, não chamou Remo para participar da brincadeira, e o Remo se aproxima e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ah, estou fazendo a maquete da futura cidade que eu vou fundar. E por qualquer motivo, ou porque Remo achou aquilo engraçado, ou porque ele ficou com raiva de não ter sido chamado para participar, ele destrói a maquete do Rômulo. Então o que Rômulo faz? Ele respira calmamente, conta até 10 e mata seu irmão, tá? O Rômulo mata o Remo e futuramente vai fundar a cidade de Roma. Então, Rômulo é o fundador de Roma e, segundo conta a lenda, o seu primeiro rei. Como eu disse para vocês, no caso da história de Roma, mitologia e fato meio que se misturam, então ainda é arqueologicamente um pouco complicado a gente separar uma coisa da outra. Conta a história romana, os historiadores romanos que misturam até um pouco de mitologia com isso, que Roma teve 7 reis. Por tudo que nós estudamos, é bem provável que os 4 primeiros reis de Roma sejam puramente mitológicos. E somente os 3 últimos realmente tenham existido. Desses 3 últimos reis, a gente vai falar do último deles, que se chamava Tarquínio o Soberbo. O que é soberba, gente? Soberba é uma expressão para arrogância. Então, Tarquínio o Arrogante. Acontece, e aí é o seguinte, se você pegar 5 livros de história didáticos diferentes, você vai ter 5 versões diferentes para isso aqui, tá? Que eu vou explicar. Ah, professor, então como é que eu vou saber para fazer vestibular? Então eu já vou avisar vocês. Sobre a transição desse período que eu vou explicar aqui agora, nunca vi um exercício de vestibular. Pode ser que aconteça. Então, se acontecer, você está informado. Então, eu vou procurar ser o mais objetivo e assertivo com vocês, porque se você ler qualquer um desses vários livros de história, você vai ter mais ou menos uma ideia do que eu já expliquei. Tá? Então, eu vou tentar fazer um bem bolado, um apanhado dessas explicações. Conta a história que Tarquínio era um cara realmente muito severo, muito ditatorial. Mas, mais do que isso, ele tinha a intenção de manipular a opinião pública. Uma das estratégias que ele tentou adotar para concentrar poder
teria sido, por exemplo, passar por cima da autoridade do Senado romano. Ora, o Senado era composto por quem? O Senado era composto pelos patrícios, mas só os etruscos podiam ser reis. Então ele pensa o seguinte, se eu adular os plebeus, se eu puxar o saco dos plebeus, os plebeus vão ficar do meu lado e eu vou ter mais poder sobre os patrícios, que são um grupo menor. Então ele queria passar por cima dos patrícios. Uma das coisas pelas quais ele queria passar pela autoridade do Senado era tentar conquistar a região da Grécia, tá? Então o que aconteceu? O Tarquínio tenta manipular a circunstância e não consegue. Então aí teria havido uma guerra civil e ele teria sido expulso. Segundo um historiador romano chamado Tito Livio, todas essas coisas ruins que o Tarquínio fez foram realmente terríveis. Mas a gota d'água teria sido provocada pelo filho de Tarquínio Soberbo, um cara chamado Séptimo Tarquínio, que é filho de Tarquínio. Então eu escrevi aqui, ó, Séptimo Tarquínio. Esse cara um dia estava viajando e ele para na casa de um senador, o senador não estava presente e o Sétimo Tarquínio se aproveita e estupra a esposa desse senador. O nome dessa mulher era Lucrécia. Desolada Lucrécia, que era uma mulher que tinha muito respeito social, manda chamar seu pai, seu marido, conta o que aconteceu e em seguida se mata. Ora, segundo Tito Livio, a convulsão social foi tão grande que não somente Tarquínio, como todos os etruscos são expulsos de Roma, tá? Então aqui nós temos, vamos escrever, a expulsão dos etruscos e o fim da monarquia. Então, acaba a monarquia. Para vocês entenderem melhor isso, vamos voltar na nossa estrutura da pirâmide social aqui. Vem cá comigo. Bom, no período monárquico, prestem bem atenção. Na monarquia, veja, Roma tem 3 períodos. Monarquia, república e império. No período monárquico, os etruscos estão acima da pirâmide. Eles são a nobreza. Então, nenhum desses grupos pode chegar a ser rei. Nenhum desses grupos aqui poderia chegar a ser parte da nobreza, porque os etruscos exerciam controle sobre toda a sociedade. Com a expulsão dos etruscos, o que aconteceu? Acaba a monarquia e a estrutura social se mantém. Então a gente vai ter de fato esses caras aqui. Mas os etruscos, se a gente pode considerar que os etruscos eram parte dos patrícios, eles são mandados embora. Agora vamos voltar para cá. Sem a monarquia, então veja bem, durante o período monárquico você tinha lá o rei, abaixo do rei o senado e abaixo do senado você tinha os magistrados. Tá? A gente pode considerar que tinha um grupinho aqui no meio, entre os magistrados, que magistrados são funcionários públicos, tá, gente? Em Roma é sempre isso, magistrados são funcionários públicos. Você tinha lá a Assembleia Centuriata e a Assembleia Curiata. Então, essa era a estrutura social, era a estrutura política do período monárquico. Só que aconteceu, com a fuga dos etruscos, a expulsão dos etruscos e o fim da monarquia, acabou isso aqui, ó. E aí essa estrutura se mantém. Tudo bem? Bom, guarda bem isso aqui na sua cabeça, porque na nossa próxima aula nós vamos partir desse conceito aqui para explicar então as transformações ocorridas dentro de Roma a partir dessa expulsão dos etruscos. Por quê?
Porque a partir de então, os patrícios vão querer exercer o poder que os etruscos exerceram sobre o resto da sociedade. E aí, o que vai acontecer? A gente se fala na próxima aula. Tchau!